Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa do Corretor de Seguros Digital. Nesse episódio, com um cenário novo por conta do isolamento domiciliar, mas nada muda, porque é aqui que a gente continua discutindo todas as estratégias que vão te ajudar na sua jornada rumo à apólice todo dia. Ou seja, ter um conjunto de estratégias, de ferramentas que vão fazer você receber contatos em quantidade suficiente para fechar pelo menos uma apólice todos os dias. O meu nome é Eduardo Cortez, eu sou estrategista de marketing digital e especializado no mercado de seguros. E o tema de hoje vai ser como você pode vender planos de saúde usando a técnica da prospecção ativa. Mas se você não trabalha com plano de saúde, eu quero te convidar a continuar a assistir esse episódio, porque o que você vai aprender vai ser aplicável também para vender seguro de vida, para vender seguro de responsabilidade civil, para vender seguros empresariais. Então, eu vou ensinar uma estratégia de prospecção que você pode utilizar em diversos tipos de casos. É só o exemplo que eu vou fazer para ilustrar esse episódio que é atrelado a plano de saúde. Então, vamos começar? Eu vou começar do básico, que é o seguinte. Para você fechar a policy, você precisa de contatos, oportunidades. Você precisa de leads, que é o termo que é usado. Existem duas maneiras de você receber leads. A primeira maneira é quando o lead cai para você. Eu chamo isso de o lead manga. Né? A manga, quando ela está no pé, ela está madura, ela cai. Então esse é o lead manga. Você está em um belo dia no seu computador e de repente o seu WhatsApp toca, o seu telefone toca, você recebe um e-mail, o lead chegou até você. Então, como que você faz para receber leads mangas? Você precisa das estratégias de campanhas, por exemplo. Quando você faz uma campanha no Instagram, no Facebook, o lead é impactado pelo seu anúncio e ele chega até você. É só que essa é só uma das maneiras que você tem para receber contatos. A outra maneira é uma maneira que eu chamo de a maneira mandioca, mas isso é porque eu sou de São Paulo. Se você está em outra região, provavelmente você vai reconhecer o termo macaxeira ou o termo aipim. Então o lead mandioca barra macaxeira barra aipim é aquele lead onde você vai e busca ele. Você vai ativamente trazer esse lead para você. É o contrário do lead manga que cai. Nesse você precisa fazer um esforço de chegar no lead. E isso tem várias maneiras de fazer isso. Uma das maneiras é a tal da prospecção ativa. Prospecção ativa é isso, é uma estratégia onde você coloca ações para que você aborde o cliente. Ele não está esperando o seu contato, você vai e aborda. Só que vamos desmembrar a prospecção ativa em quais ações estão exatamente dentro dela. E são 4 ações. A primeira é encontrar o lead. Você tem que ver aonde que esse lead está e você tem que ir lá para abordar ele. Você pode até fazer um paralelo aqui, porque a prospecção, ela não necessariamente ela é no mundo online. Obviamente, por conta da minha experiência e do que eu sei fazer, a gente vai falar do online, mas a prospecção, o vendedor, o corretor, ele pode fazer em eventos, né? Então é uma prospecção ativa no mundo offline. E aonde que, né, eu estou falando de encontrar o lead, aonde que você vai encontrar o lead? Se for no mundo offline, em eventos, em lugares em que esse seu contato que você está interessado frequenta. Mas offline não é o nosso objetivo, eu só estou fazendo esse paralelo para você entender que no mundo online o seu contato, o seu lead, ele também está em algum lugar. Então a primeira ação é encontrar aonde ele está. Depois que você sabe aonde ele está, a segunda ação é a abordagem, porque você que vai tomar o primeiro passo, que é se aproximar dele. Então a segunda etapa é a etapa de abordagem. A terceira etapa é você abordou ele. Você precisa que ele se interesse pelo que você tem para falar. Então a terceira etapa chama gerar interesse. E você quer que esse interesse resulte em alguma coisa, resulte em vendas. Só que vamos tomar um passo atrás, né? Toda venda ela começa em uma conversa.
Então, o que você quer do processo de prospecção ativa é que, depois que o interesse foi gerado, ele inicie uma conversa com você. Ok? Então, eu desmembrei aqui as 4 fases da prospecção. A gente vai, para contextualizar e deixar tudo absolutamente claro, a gente vai entrar em cada uma dessas etapas em detalhes para preparar você para fazer isso de forma eficiente e ter sucesso. A primeira etapa, então, é encontrar. E como você vai encontrar pessoas que podem ter interesse no que você vende? A primeira coisa que você precisa fazer é definir qual é o seu perfil de cliente ideal. Você não tem como começar um trabalho de prospecção sem saber quem você quer prospectar. É uma história que existe, um paralelo de história que existe, é a história da caça. Um caçador, ele nunca sai para caçar do nada, ele entra na floresta e começa a caçar. Ele sabe o que ele vai caçar, ele sabe que isca ele tem que levar, ele sabe que hábitos a presa dele tem. Então, antes de você começar a prospectar, você tem que ter ciência de quem que você vai prospectar. E aí você tem que fazer essa definição baseado em, por exemplo, profissão, ou o local onde o seu contato está, ou a idade dele, ou os interesses dele, ou alguma coisa que ele possui. Então, vou dar vários exemplos, né? Por profissão, é justamente o que a gente vai fazer aqui no exemplo. Esse episódio ele é dividido numa parte teórica, que é o que a gente está, e daqui a pouco eu vou para a parte prática. Na parte prática, você vai ver que eu vou fazer a prospecção ativa para vender plano de saúde para dentistas. Então, o meu perfil de cliente ideal é dentistas. E eu ainda fiz a segmentação também por local. E aí eu vou fazer a segmentação por São Paulo. Então, é uma dupla segmentação que eu estou fazendo para a gente ser bem assertivo. Quanto mais assertivo você é, mais sucesso você vai ter por conta da personalização. Mas isso eu já vou falar. Então, pensa em qual é o produto que você quer vender e quem é o típico cliente que você vai abordar, certo? E funciona mesmo se for se quiser fazer uma abordagem de seguro de automóveis, você pode abordar por quem ele possui o quê? Ele possui um carro HB20. Você quer vender seguro de equipamento? Profissão, pode ser fotógrafo e o que ele possui? Uma câmera Canon. Ok? Então pensa nesse tipo de coisa. Depois que você descobriu esse cliente, né, você já tem em mente ele. Então, na minha mente, o que eu tenho? Eu tenho um dentista que está em São Paulo, ele tem um consultório, ele atende, a rotina dele é aí, ele tem uma agenda de clientes, é isso que eu tenho em mente. Agora, a gente tem que descobrir aonde que esse cliente está na internet. Todo mundo está na internet, mas aonde que ele está? Aonde que você vai conseguir abordar ele? Se você estivesse no mundo offline e você quer abordar médicos, você iria numa convenção de médicos, porque é lá onde os médicos estão. Um evento de médicos, uma conferência de médicos. Agora, e no mundo digital? Aonde que os médicos estão? Onde que os dentistas estão? Eles podem estar no Instagram, claro que podem estar no Instagram, todo mundo está lá. Eles podem estar no Facebook, em grupos do Facebook. O Facebook ele promove muito grupos, então quase todo mundo está em diversos grupos, então se você conseguir entrar em um grupo, você já vai ter acesso a esse perfil de cliente ideal. Depois, algumas coisas para pensar fora da caixa, que é justamente o que eu vou ensinar para vocês hoje. O Google Maps. Você já percebeu que se o seu cliente ideal for um negócio local, como escola, restaurante, dentista, o que é um negócio local? É alguém que tem que paga aluguel, que tem um imóvel, né? Que tem uma fachada. Então, ele está no Google Maps. Eu vou ensinar você a fazer a prospecção através do Google Maps. Então, pensa nisso. Você tem que primeiro saber qual é o teu cliente e onde que ele está na internet. Como que você vai achar uma maneira de chegar nele. Aí, a hora que você tem essas duas coisas, até esse momento você não fez nada. Você só está pesquisando e se preparando para a próxima fase, que é a fase da abordagem. E aí, a abordagem, nessa etapa, a única coisa que você precisa fazer é pensar no meio que você vai abordar a pessoa. E o que é essa história de meio? É justamente o meio, é o tipo de comunicação, porque você vai ter que se comunicar com ele. Mas por qual meio essa comunicação vai acontecer?
Então as opções são, dentro do ambiente eletrônico, o e-mail, por exemplo, ou mensagens, e aí dentro de mensagens você tem Messenger, WhatsApp ou Direct no Instagram, ou então mandar a mensagem pelo LinkedIn. A gente acabou nem falando, mas se o seu perfil de cliente ele é um empresário, ele é um empregado, ele é um diretor, ele é um gerente, ele muito possivelmente está no LinkedIn. Então, outro canal para você considerar ali dentro do tópico de encontrar. Agora vamos lá. Existem outras maneiras de fazer prospecção também. Por exemplo, telefone. Né? Não é para desconsiderar o telefone, até porque você tem acesso a essa informação na internet. Não dê risada, mas um meio de prospecção é carta e até pessoalmente aparecer no local da pessoa. Obviamente que a minha especialização é a internet, então eu estou sempre buscando meios de dar escala para você. Então, carta, telefone, pessoalmente, tipicamente não são as que eu vou recomendar que você faça. Eu só estou mencionando didaticamente que são meios possíveis de abordar um cliente. Tipicamente, a melhor maneira de abordar um cliente vai ser um balanço entre uma comunicação menos intrusiva. Por quê? Porque ninguém gosta de ser prospectado. É uma interrupção da rotina da pessoa, então ninguém gosta. Então você tem que escolher um meio de comunicação que não dá muita invasão, mas por outro lado, ele tem que ser difícil de ser ignorado. Se você escolher um meio de comunicação que basta um X para a pessoa fazer você desaparecer da vida dela, isso também é contraproducente para você, tá? Então, outra coisa para você considerar é o custo, tá? O seu meio de comunicação, ele tem que ser o mais eficaz em termos de custo. Isso porque a prospecção é um jogo de números. Você tem que ter um volume muito grande de tentativas de contato para que você tenha uma quantidade razoável de conversas, que é o que você quer, de abrir oportunidades. Então é um jogo de números. Por conta disso, você não pode utilizar meios que vão custar, por exemplo, a carta. A carta ela perde completamente a eficácia porque ela custa, ela tem um custo fixo. SMS, ele tem um custo fixo. Então, quando você estiver pensando nas maneiras de abordar o cliente, e pessoalmente tem um custo ainda maior, né, de tempo e dinheiro. Então você tem que pensar nisso, que você vai precisar de escala, de volume. Então, baseado na minha experiência, baseado no que eu faço, onde que eu recomendo que você esteja. Que você esteja fazendo a prospecção utilizando o meio de e-mail e mensagens diretas. Tá? As duas ao mesmo tempo em combinação. Isso porque quanto mais pontos de contato você tiver durante a próxima etapa, que é a de gerar interesse, mais as chances que você vai ter de iniciar conversas. Então, use uma combinação de e-mail com mensagens diretas. Agora, que você já sabe qual é a maneira como você vai abordar o cliente, chegou a etapa de gerar interesse. Agora você já sabe o contato da pessoa, já tem o meio que você vai abordar ela, chegou a hora de você fazer a sua comunicação, da sua primeira mensagem, ser impossível de ser ignorada. E aí tem algumas regrinhas para você fazer isso. Primeira regrinha é quando você estiver... E a sua primeira mensagem, ela é muito curta, tá? Eu vou falar essas 4 regrinhas aqui, mas eu não quero que você complique demais e escreva uma carta enorme. Pelo contrário, essa sua primeira mensagem, ela possivelmente tem algo entre 1 e 3 frases. Ela é super curta. Então, essas regras que eu vou te falar, você vai ter que inserir na sua mensagem de forma que ela fique ainda sucinta. Então, a primeira regra é: o seu cliente, a pessoa com quem você está falando, tem que ser o herói da mensagem. Isso porque tem vendedor, tem corretor que quando manda essa mensagem inicial, fala dele ou do produto dele. Isso é a primeira coisa que faz a sua mensagem ser ignorada. Nunca é sobre você ou o seu produto, é sempre sobre o seu cliente. O que ele vai ganhar com essa mensagem. Então a primeira frase, qual que é o objetivo da primeira frase que você escrever? Fazer com que esse cliente leia a segunda frase. Memorizou isso? Então agora vamos para a segunda regra. Personalize a sua mensagem. Por quê?
as pessoas elas estão acostumadas a receber telemarketing, a receber uma invasão enorme de vendedores tentando vender alguma coisa. E eles fazem isso de forma massificada. Você vai estar entrando no mesmo balaio de intrusão. Mas você consegue sair desse balaio com a personalização. Então, se a sua segunda frase falar alguma coisa que tem a ver com o mundo do seu cliente, e essa é a terceira regra, né? Falar, entender o mundo do seu cliente. Que dores ele tem, que desejos ele tem. Isso faz com que a sua mensagem não seja ignorada. O cliente, quem está recebendo a sua mensagem, vai perceber que você estudou e que potencialmente você tem uma solução para resolver um problema que ele tem. E depois, a última coisa que eu quero que você entenda é: use emoções na sua mensagem. Sempre que você sai do plano de fatos, quando você escreve e começa a falar de emoções, a sua mensagem ganha uma profundidade e você começa a acessar mais o seu cliente. Então, as emoções que você deveria focar são ganho ou medo. Então, foca no ganho que o seu prospecto vai ter ao conversar com você, ao responder. Algo que ele vai ganhar, que seja uma consultoria, que seja algum benefício. Ou então, o medo dele perder a oportunidade. O medo, por exemplo, é se você está dando uma vantagem competitiva através de uma redução de custo para um empresário, por exemplo. Essa é a sua oferta, uma sessão de consultoria para você reduzir os custos com plano de saúde para agências de marketing. E se ele deletar a sua mensagem, você pode colocar implicitamente que, olha, essa é uma oportunidade que eu estou dando para você, mas eu vou dar para outras agências. Então, potencialmente, essa economia que você terá, se você fechar essa mensagem, vai ir para um concorrente. Então, você colocou um medo dele entrar em uma desvantagem competitiva no próprio mercado dele. Ok? Então, essa é a quarta regra para você fazer. E aí, a gente entra na última etapa da prospecção, que é, você quer que... o que você espera que a sua abordagem faça? Você espera que ela inicie uma conversa. É só isso. E por que iniciar uma conversa é importante? Porque todas as vendas começam com conversas. Vender algo é uma conversa e ela precisa começar do jeito certo. Então, deixa claro o valor que a pessoa que você está entrando em contato vai ter ao responder e começar a conversar com você. Algo que ela vai ganhar. Deixa isso claro nessa sua mensagem. É só isso. A sua chamada de ação na sua abordagem vai ser: vamos conversar. Por quê? E você dá um motivo. Tá? Você está usando, inclusive, o gatilho da objetividade. Você está dando uma razão, o gatilho da razão. Você está dando uma razão para ele responder. Perfeito? Então, só isso. Tá? É um processo simples, mas que funciona. E com esse processo, agora a única coisa que você precisa é automatizar. Então a gente vai ver na prática isso. Eu vou imaginar que eu sou um corretor com interesse em vender planos de saúde para dentistas em São Paulo. E eu vou usar o Google Maps para isso. Só que eu não tenho tempo, assim como, né, eu tenho certeza que você não tem tempo para ficar pesquisando isso no Google Maps. Então eu vou mostrar para você como você automatiza esse processo, como que você vai colocar um robô para fazer isso para você, de forma que você só depois faça as conversas, inicie as conversas. Legal? Então o que a gente vai fazer agora é entrar no meu computador, onde eu vou compartilhar minha tela para a gente fazer isso na prática. Agora chegou o momento da gente fazer a prospecção ativa de forma automática. Existe um site, uma ferramenta que chama Phantom Buster, PhantomBuster.com. Você vai fazer o seu registro lá e você vai poder usar os robôs
né? Esses phantoms aqui, esses fantasmas, são robôs que vão fazer a automação para você, eles que vão fazer todo o trabalho. É um site pago, mas você ganha 10 minutos por dia para usar os robôs. Isso vai ser suficiente para boa parte das coisas que você for fazer. À medida que você vai escalando, daí você pode entrar em algum plano pago, mas isso vai ser suficiente. Então, entrando aqui, você vai clicar aqui na loja, e aí nessa loja tem as receitas de robôs que eles já têm prontos. Então tem receita para gerar lead no LinkedIn, no Instagram, tem receita para Google Maps. Então o Google Maps é uma boa sacada se o teu perfil de cliente ele tem um negócio local. Por exemplo, dentista, que é o que a gente vai fazer, agência de marketing é uma boa, para escritório de direito é uma boa, para médicos é uma boa. Então você vai usar essa ferramenta aqui para extrair do Google Maps as informações dos consultórios. E a gente vai usar essa outra ferramenta aqui, que é o Data Scraping Crawler, ele vai no site do dentista, achar o e-mail e achar as redes sociais. E aí, a partir daí, a gente pode fazer a próxima parte, que é a abordagem. Então, a gente vai usar esse Phantom, só clicar no botão, e a primeira coisa que ele está pedindo é o endereço do Google Maps. Então, o endereço do Google Maps é só você entrar no maps.google.com ou então google.com.br/maps e faz uma pesquisa. Eu fiz uma pesquisa, essa é uma sacada que eu quero passar para você. Eu coloquei dentista e eu coloquei assim, ó, DR, de doutor. Por quê? Você vai ter mais chances de achar as pessoas, de ter contato com as pessoas, se ele for o dono do consultório, né? Porque tem consultórios que são franquias, e aí você vai acabar consumindo ali o tempo do seu robô para ficar fora. Então, pelo menos aqui a gente está com bastante opções de dentistas. Você vê que eles têm o website, então primeiro a gente vai pegar essas informações, ele vai pegar a informação do website e aí a gente vai usar o outro robô para achar o e-mail dentro do site. Então vamos começar, esse é o link que a gente quer copiar. A gente vai aqui, coloca aqui. A gente vai usar as ferramentas avançadas para colocar PT, que é para o navegador usar português. E aqui a gente vai... quantos resultados que a gente quer que pegue. Vamos pegar aqui uns 40 resultados, e aí o nome do arquivo que a gente vai colocar. Então, dentistas, e ele vai gerar um arquivo CSV. Só isso. Então, a gente pode salvar e para busca manual, para ele não ficar repetindo todas as vezes, nenhuma notificação. Está tudo pronto. Agora a gente vai rodar. Pronto. Aí ele vai rodar. O robozinho já foi lá e está começando a pegar as informações. Isso pode demorar algum tempo, então eu vou pausar o vídeo e eu volto com vocês assim que estiver pronto. Pronto, o robozinho terminou de fazer o trabalho dele e ele já gerou o arquivo. A gente vai salvar e eu vou abrir dentro do Excel para você ver exatamente o que ele resolveu. Então é um arquivo que fica meio estranho, mas a gente pode selecionar a coluna inteira aqui e fazer isso aqui, texto para colunas. Ele vai ser delimitado por vírgula e aí a gente pode concluir aqui. E aí ele já está aqui com o endereço, mas o que a gente quer realmente é deixa eu estar pegando essa parte aqui, pronto. O que a gente quer realmente são os sites, porque é o que ele vai fazer a visita no site e buscar as informações de e-mail. Então tem alguns que o dentista não tem site, não tem problema, ele pegou o e-mail, o telefone. Se você for para o approach de ligação, então você tem essa informação aqui. Mas a gente vai pelo approach de mandar mensagem. Eu só fiz 40 contatos, só para não demorar muito, mas a gente já está com isso aqui. Então, com essa informação pronta, a gente pode voltar aqui. A gente vai agora fazer o Phantom de visitar o site e buscar as informações de contato. Então é só voltar aqui na Store.
a gente vai usar o Data Scraping Crawler. Isso aqui pode acontecer com você. Você só pode ter um Phantom ativo. Então, se você já usou isso aqui, você deleta. E aí volta. E agora a gente vai usar esse Phantom. Pronto. Ele vai precisar que a sua planilha esteja dentro de um endereço do Google. Então a gente vai criar essa planilha agora, subindo a que ele gerou. Então, a gente vem aqui, adiciona uma planilha. E aí é só entrar aqui na planilha, clicar em arquivo. A gente vai importar. E aí o arquivo CSV que a gente salvou do outro Phantom, é só carregar ele dentro aqui do Google Sheets. Então a gente faz o upload. Tá aqui o arquivo. Pronto. A gente pode substituir a planilha, o separador é vírgula, e a gente quer converter texto em números? Não, deixa do jeito que está. E aí o Google vai pegar aquele arquivo, converter para uma planilha, e a próxima coisa que a gente vai fazer é clicar aqui na compartilhamento, de forma que a gente tenha um endereço público que o robô possa acessar. Então ele vai fazer o trabalho dele aqui, e assim que ele terminar, eu volto aqui com você. O Google concluiu aqui a importação. A gente vai deletar tudo que não importa aqui, então a gente só está interessado nos sites, então é só excluir aqui. E aí, de novo, aqui pode excluir tudo que não é de interesse. Ele acabou excluindo o site também. Deixa eu colocar direito aqui. Aqui, telefone, exclui aqui. Agora, a gente pode excluir também todas as linhas que eram de dentistas que não possuem sites. Então, exclui as linhas selecionadas. E tá pronto. Agora, você vai vir em compartilhar. Receber um link compartilhado, esse é o link, copia, e a gente volta no Phantom. Agora é só ir na loja e você vai usar o Data Scraping Crawler. O que esse robô vai fazer é entrar nessa planilha, buscar os sites, entrar nos sites, procurar pelos e-mails, perfis do Instagram, perfis do LinkedIn, perfis do Facebook, tudo isso vai permitir que você mande as mensagens. E aí a gente quer que ele saia do site quando pelo menos ele encontrar um e-mail ou uma rede social. Tá? Então podemos salvar de novo e lançar o nosso robô, deixa ele ir nos sites. Agora o que ele está fazendo ele entrou aqui, para cada site desse ele vai abrir e vai procurar um e-mail e retornar essa informação do e-mail para que a gente possa depois iniciar a abordagem. Pronto, agora esse robô já terminou de buscar os endereços, agora a gente vai colocar ele aqui, então resultados de e-mail, a gente pode salvar e aí abrir de novo esse arquivo dentro do Excel. Tá aqui. Então, só vem aqui em dados, texto para colunas, ele vai ser delimitado por vírgula, e aí concluir, e tá aqui. Então, os e-mails estão aqui. Então, os que ele encontrou, que a gente consegue utilizar, contato@clinicarob.com.br, contato odontologia Antar, esse Guipas arroba o site, Dentus, esse aqui não vai dar para usar. Então a gente tem essas aqui, e foi algo extremamente rápido, a gente pegou só 40, mas você viu que como é escalável, dá para a gente pegar 400. E aí o próximo passo é começar a abordar. Então pegando esses e-mails aqui, mandar uma mensagem. Eu criei uma mensagem aqui que você pode usar para modelar,
e você pode escrever alguma coisa no sentido: faz muito tempo que você pesquisou sobre planos de saúde? Estou perguntando isso porque existem boas chances que você está pagando mais do que deveria em seu plano ou poderia ter uma cobertura muito melhor. Eu sei disso porque notei que você é dentista e a grande maioria dos dentistas não sabe que existem produtos novos no mercado. Acontece que essa é a minha especialidade. Eu me especializei em ajudar dentistas a economizarem com seus planos ou terem coberturas melhores pagando o mesmo valor. Como nossos caminhos se cruzaram, eu quero te oferecer uma consultoria gratuita para que você compare todas as novas opções e comprove a economia e a melhoria de cobertura que você pode ganhar. Eu só preciso fazer 3 perguntas para você, é melhor eu te perguntar por aqui ou WhatsApp. Então, é isso que você vai enviar aqui para esses dados aqui, para esses contatos, mandar um e-mail. E você também tem os outros pontos de contato, que são as redes sociais, que estão aqui. A ideia é que você também envie pelas redes sociais. Tem múltiplos pontos de contato, tá? Então você consegue, mesmo quem não tem e-mail, você tem os pontos de contato através das redes sociais, e aí faz isso abrindo oportunidades de oferecer o seu plano de saúde, ou vender o plano de saúde aqui para dentistas. Então é isso, um processo escalável, fácil para você buscar, para você ir lá e encontrar os clientes, ao invés de usar anúncios, fazer investimentos com anúncios para que isso aconteça. Então esse é um método totalmente gratuito, só exige um pouco de familiaridade, mas nessa aula aqui eu dei o passo a passo, é só seguir esse passo a passo, você vai começar a ter esse tipo de resultado também, não importa o tipo de negócio que você vai fazer a sua prospecção. Então, obrigado, a gente se vê na próxima oportunidade, na próxima aula do programa de corretor de seguros digital. Um abraço, tchau!